graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de nós. Esta é a nossa meditação para o dia de hoje. Provérbios, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 11. Filho meu, se ficaste por fiador do teu companheiro e se te empenhaste ao estranho, estás enredado com o que dizem os teus lábios, estás preso com as palavras da tua boca. Agora, pois, faz isto, filho meu, e livra-te, pois caíste nas mãos do teu companheiro. Vai, prostra-te e importuna o teu companheiro. Não deixes sono aos teus olhos, nem repouso as tuas pálpebras. Livra-te como a gazela da mão do caçador e como a ave da mão do passarinheiro. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Considera os seus caminhos e sê sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no estio, prepara o seu pão na cega, ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Entramos numa nova secção de lições do pai ao filho. Podemos observar neste capítulo 3 tipos de pessoas: o fiador, o preguiçoso e o agitador. Hoje falaremos apenas dos 2 primeiros tipos de pessoas mencionados. O fiador, portanto, é aquele que mostra-se efetivamente disponível para assumir a dívida de outra pessoa. Estes versículos mostram-nos o cuidado que devemos ter em ser fiadores, o que na prática significa, como acabei de dizer, assumir a dívida de outra pessoa. Ao aceitar assumir a dívida de outra pessoa, é como se o filho permitisse que o outro assumisse o controle da sua própria vida. Esta é uma situação em que é necessário o assumir de um compromisso. Como vemos no versículo 2, estás enredado com o que dizem os teus lábios, ou seja, a pessoa que se coloca como fiadora, ela assume um compromisso. Deus é um Deus de aliança que honra os seus compromissos e desta forma Deus quer que nós também possamos viver honrando o seu nome, cumprindo os nossos compromissos. Vivemos tempos de total descrédito da palavra das pessoas. As pessoas falam e não cumprem o que dizem. As pessoas mentem com grande assertividade e não se envergonham das suas mentiras, mesmo quando estas são expostas. Mas numa sociedade como esta, o Filho de Deus deve honrar as suas palavras. O fiador fez um compromisso, deu a sua palavra. Esta tem peso, tem valor. O fiador é chamado a intervir quando a pessoa que contraiu a dívida não consegue honrar o seu pagamento. Infelizmente, com a crise atual, temos visto acontecer novamente, como em 2009, e possivelmente este cenário agravar-se-á ainda mais. Há um conselho que fica implícito neste texto e que devemos ter em conta nos tempos que vivemos. Devemos ter cuidado com os compromissos financeiros que assumimos. Muitas vezes, com os cartões de crédito, com as facilidades de pagamento de compras de forma parcelada, as pessoas não calculam devidamente as suas despesas e metem-se em dívidas que depois não são capazes de pagar. Devemos ser sábios também na nossa gestão financeira. Precisamos orar e pedir a Deus que Ele nos dê sabedoria na gestão das nossas finanças. Quando, por exemplo, recebemos o ordenado, não basta apenas darmos o dízimo, que nós também possamos orar para que Deus nos dê sabedoria, para que Ele nos oriente na nossa gestão financeira. As publicidades, por vezes, levam-nos a pensarmos que precisamos de coisas das quais não precisamos na realidade. Elas são feitas de forma a manipular as nossas emoções, os nossos sentimentos, e por isso mesmo somos levados a gastar dinheiro que muitas vezes não era necessário gastarmos. Não devemos gastar mais do que aquilo que ganhamos, pelo contrário, devemos ter até a capacidade de poupar, ainda que seja o mínimo. E isto muitas vezes não depende do quanto nós ganhamos, depende muitas vezes apenas mesmo de sabedoria na nossa gestão financeira. O conselho que o autor dá ao fiador é que procure rapidamente livrar-se deste compromisso.
A forma como esta situação deve ser resolvida também merece destaque. O conselho que é dado é que aquele que se comprometeu em ser fiador deve apresentar-se de forma humilde, porque efetivamente deu a sua palavra e, portanto, deve apresentar-se de forma humilde, prostrar-se, ser diligente e procurar pedir encarecidamente que seja desobrigado a este compromisso de fiador. De seguida, o autor fala-nos então do preguiçoso. Anteriormente observamos também uma situação que envolvia as finanças de um indivíduo, naquele caso motivada por uma dívida. Agora, a situação que desencadeia o aperto financeiro é a preguiça. O autor, sem qualquer rodeio, chama aquele que não quer trabalhar de preguiçoso e manda-o observar as formigas. As formigas são, de facto, um excelente exemplo de trabalho constante, árduo e em equipa. A visão do livro de Provérbios para o preguiçoso é que também ele não é sábio, por isso Salomão chama-o a que desperte e saia desta preguiça, da sonolência, do amor ao não fazer nada. A formiga, mesmo sem um líder que organize o trabalho, tem um instinto dado por Deus que a capacita a trabalhar de forma organizada e eficaz. Elas constroem verdadeiras cidades subterrâneas, muito complexas e com mecanismos de escoamento de água, o que é extraordinário. Deus nunca desejou a preguiça e a indolência para a humanidade. Adão e Eva no jardim do Éden tinham um trabalho. Não se cansavam, é certo, mas tinham um trabalho. Nós, na eternidade, teremos também trabalho. Não nos cansaremos, mas teremos trabalho. Aqui na Terra também devemos trabalhar. Devemos esforçar-nos pelo nosso sustento, em busca deste sustento. Portanto, a indolência não deve ser solução para nós. Há pessoas que preferem, infelizmente, viver de subsídios. Há pessoas que preferem pedir esmolas do que trabalhar. É óbvio que não podemos julgar todos da mesma forma e colocar todos no mesmo saco. Mas nos casos em que há preguiça, certamente não há sabedoria. Portanto, formas de alcançarmos a sabedoria financeira é certamente termos cuidado com as dívidas que assumimos e também é arregaçarmos as mangas e trabalharmos para o nosso próprio sustento. Que Deus ricamente nos abençoe.